dia, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já com um dossiê daqueles, onde fazemos um passeio pela Biblioteca Nacional para conhecer um pouco mais do passado, para conseguir compreender eventos recentes. E vamos falar do quê? Piratas. Hoje vamos falar sobre piratas, mas antes de explicar um pouco mais sobre isso, quero abrir o vídeo de hoje comentando sobre comprinhas internacionais e algumas coisinhas que interferem aí na disputa direita versus esquerda, para depois começarmos já a falar mais especificamente do nosso dossiê de hoje. Nas buscas aí em torno de um tema, eu achei uma coisa interessante que tem ligações com o que está acontecendo no mundo, o conflito internacional. Uma nota de 2004 que fala sobre urânio, Polícia Federal e várias coisinhas, né? O Grupo H também. A gente vai comentar sobre isso e assim a gente vai entrar no nosso quarto tema. Tem gente que talvez até conheça parte da história e vendo talvez aquela foto, ela não é muito, como posso falar, uma foto muito incomum. À esquerda ali tem uma seringueira. A gente vai falar de borracha hoje, não só de borracha. Vamos falar de algumas coisas que aparentemente só tem no Brasil e que ao longo do tempo foi se espalhando pelo mundo. E depois eu quero falar mais um pouco do povo brasileiro, trazer algumas notas do passado. Quero falar algumas coisas ligadas à borracha. A gente vai falar muito de borracha no vídeo de hoje, pra gente conectar, principalmente esses dois temas, que são os maiores, com o quinto tema do vídeo de hoje, que tem ali a foto do Haddad da Marina. E aí sim, muitas coisas que estão acontecendo atualmente sobre o nosso Brasil, sobre o nosso futuro. E se der tempo no fim, tem mais notícias do Brasil do Diogo, né? O Brasil que deu errado. Mas vamos lá. E vejam só, gente. A turma ontem nas redes sociais, uma parte estava triste, chorando, a outra estava mandando fazer o L. E o tema que gerou esse debate foram as compras internacionais. O famoso site aí, AliExpress, agora quando você vai tentar fazer uma comprinha, você coloca lá o produto, o site mostra para você não só o valor do item, como o valor do frete, e agora, abaixo do frete, tem um novo campo, impostos. E aqui, como você pode ver, um produto que custa R$ 423 tem um pequeno imposto de 392. Como o economista sincero diz, começou a cobrança do amor. O imposto é quase o produto. É quase o mesmo preço do produto. O Otávio, ele coloca aqui outro item e faz um pequeno cálculo para calcular. Não é que é quase igual, é só 92% de imposto. Tá bom para você? Isso aqui para produtos que custam mais do que $50, né? Aí Bolsonaro comentou um pouco sobre isso. Bolsonaro compartilhou aquela nota ali do Estadão. Foi a notícia, então a gente comentou até um absurdo sem tamanho, né? Como a imprensa arruma um jeito de passar pano. Eu acho que deve ter aquelas redações nos jornais bem grandes, né? Aí tem aquela sala tipo um aquário que os jornalistas, né? Os novatos ficam assim olhando, né? Você vê assim pelo vidro, aquela galera, cabeça branca, experiente. E aí? E aí? Como é que a gente vai defender o Lula? E agora? Como é que a gente vai passar pano pra compra internacional? Aí um fala, já sei. Vamos falar que o Lula libertou pessoas do vício do consumismo. Pronto. Vejam só como são as coisas, né? Parece piada, mas não é, gente. Ó. Antes viciados em Shopee e Shein, agora eles se assustam com impostos e dizem que vão se controlar. Lula curou o consumismo das pessoas, segundo o Estadão. É o passapanismo no novo patamar. Eu até me assustei, eu olhei rápido e falei, deve ser a Miriam Leitão? Não, é o Estadão. Aí Bolsonaro fez questão de relembrar, né? Na era dele. Repito, qualquer iniciativa para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shein, etc., não contará com minha assinatura, né? Fraudes existem em muitos serviços e a solução é aperfeiçoar a fiscalização, não aumentar taxas. Nossa política é de reduzir impostos. E tá todo mundo vendo, né? Ainda tem outro ponto. No governo Bolsonaro ainda se discutiu a possibilidade de ampliação para 100 doletas. Você pode comprar 100 doletas e ficar tudo de boa. E antes só de avançar, olha como é engraçado. Quando o cara sai do Brasil, vai pro exterior, ele pode voltar com a quantia. Pode comprar nos free shops da vida. Agora, por que o cidadão comum não tem que seja uma cota anual? Não, você tem aqui uma cota anual, você pode comprar $1.000 anualmente. Porque só quem tem condição de viajar lá pra fora e comprar esses $1.000 é quem tem dinheiro. Por que o pobre não pode ter os mesmos privilégios dos ricos?
Por que o Lula não concede pro pobre os mesmos privilégios que o rico? E o pior é, o seguinte, os ricos têm esse privilégio toda vez que viajam. Cada viagem é $1.000 que pode trazer. Isso parece bem injusto, né? A gente sabe como é que o governo do PT funciona. Aí voltando aqui para a falenda de preços, Samuel Pancher, jornalista do Metrópolis, fala o seguinte: o brasileiro está tendo uma aula prática no AliExpress sobre a quantidade de impostos que o Estado brasileiro cobra e do quanto isso acarreta no valor final dos produtos que ele consome. Tá aprendendo? Este é o governo Lula. É uma aula de lulismo econômico. E aí ele comenta o seguinte, né? Ele recompartilha aquela nota clássica da senhorita primeira-dama que ela fala: choquei, a taxação é para as empresas, não é para o consumidor. Lembram disso da época? Que o povo começou a... Meu Deus, Lula não faça isso. E todo mundo viu, né? Pelo menos não apagou a postagem. Tá lá, inclusive, com a checagem até hoje. E ele diz, ó, também uma aula prática sobre o motivo pelo qual políticos devem ser vistos com desconfiança e não como donos da verdade absoluta. Mas vamos continuar. Ainda sobre esse embate direita-esquerda, já entrando agora um pouco mais na esquerda, ontem o Lauro Jardim falou o seguinte: queda na arrecadação, o sinal de preocupação passado Haddad. Talvez seja até por isso que o Haddad está tentando aumentar, né? A arrecadação via comprinhas. Compre e dê um dinheirinho para Haddad. A arrecadação das prefeituras médias e grandes do Sudeste caiu muito em setembro e nos 10 primeiros dias de outubro. O sinal de preocupação foi passado ao Haddad. Também decepcionaram no mesmo período as vendas de produtos como cervejas, refrigerantes e produtos de beleza. Vamos dar uma olhada. Primeiro, Sudeste. Gente, olha só. Qual é o maior PIB do Brasil? É o PIB do país. Mas como um todo. Qual o segundo maior PIB do país? O PIB do estado de São Paulo. Terceiro maior PIB do país, o PIB da cidade de São Paulo. A gente está falando aqui que o maior impacto foram nas prefeituras das médias e grandes cidades do Sudeste. Ou seja, a região que tem um dos maiores PIBs. Então, se você fala de uma queda de 5%, eu não estou falando uma porcentagem, uma queda de 5%, por exemplo, na arrecadação da cidade de São Paulo, meu amigo, às vezes é melhor você perder 10% em um estado no sul do país, no centro-oeste, no norte. Você perde 10%, você perder 5% apenas em uma única cidade. Pode ser que a gente esteja diante de uma queda na arrecadação realmente impactante. Lembrando que o Lauro Jardim é amigo do Haddad, sempre soltam as notinhas passando pano, e ele fala que caiu muito, né? Caiu pouco. E você ainda olha outro fator. Decepcionou. Venda de produto como cerveja, refrigerante e produto de beleza. Esquece refrigerante. Refrigerante tanto faz. Mas vamos pensar no homem e na mulher. O homem gosta da cervejinha. A mulher gosta de um produto de beleza. Se tá caindo pro homem cerveja, pra mulher produto de beleza, tá dizendo o seguinte, ó. Produtos supérfluos, que não são assim obrigatórios, etc e tudo mais, meio que estão sendo deixados em segundo plano. Quando é que isso normalmente ocorre? Quando estamos diante de um cenário economicamente ruim, onde as famílias estão passando por dificuldades, porque ela, cara, já tá agora começando a cortar o supérfluo e tá complicado. Então, todos os indicativos nos mostram que Lula quebrou o país. E ano que vem, eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer respostas. Não adianta criticar. Elas vão querer saber, tá, mas qual é a proposta de vocês? Por isso que eu sempre tô batendo na tecla. Precisamos discutir um projeto de país. A direita, nossas lideranças têm que ser mais propositivas, ainda mais agora que estão na oposição. Mas vamos continuar. Ainda sobre o caso do bis, olha que engraçado, né? Eu não sei se a turma tá tentando realmente destruir a bis ou não, mas eu não acho que isso aqui ajuda muito. Paulo Pimenta e Vadir Damusso. Ambos fazendo propaganda para Lula e Felipe Neto e com um bis no meio. Leonardo Coutinho comenta o seguinte: parece problemático o ministro da Secretaria de Comunicação e o secretário nacional do Consumidor usarem suas contas oficiais para fazer propaganda de um doce que finge ser chocolate. Claro que não é comercial pago, mas segue sendo esquisito, possivelmente irregular, a meu ver. Continuando,
Ontem o Guga Noblar tava dando chilique, falando assim, ó. A extrema-direita que persegue professor, chama de doutrinador, persegue jornalista, persegue judiciário, persegue até o Papa, agora resolveu perseguir marca de chocolate. São os patetas fanáticos, ai bababá, ppp. O mesmo Guga Noblar, em outro episódio, esse daí interessava a ele falava assim, ó. Isso é democracia. Boicotar, criticar, isso sim, mas censurar não. A galera quer decidir para que o que é arte e proibir o que não gosta. Uai. Então, quando você trata de arte, etc., você pode escolher boicotar, desde que você não censure. Então, o boicote é democrático. Agora, quando é um tema que você não gosta, aí é fanatismo. Esta é a nossa esquerda. E aí, aqui pegando um link, a gente vai falar um pouco de passado. Eu coloco aqui o caso do BIS. Achei a informação muito pertinente. O Paulo Eduardo Martins conta o seguinte: o BIS é uma criação da Lacta. A Lacta, antes de ser Mondelez, pertencia ao ex-governador Adhemar de Barros. Eu não sabia disso. Em 1969, a Vá Palmares, que a Dilma fazia parte, segundo o Paulo Eduardo Martins, teria confiscado, tomado, roubado o cofre do Adhemar, que continha cerca de 3 milhões de dólares. A esquerda sacaneia a turma da Lacta há tempos. E aí, agora a gente começa a entrar no vamos ver. Acabou a brincadeira. Vejam só. Começando aqui sobre esse tema internacional, que eu achei uma nota muito interessante. No meio, quando eu fui pesquisar o negócio, eu já achei uma nota. Falei, rapaz, eu não sei que nota é, né? Mas vejam só. Repatriação de brasileiros em Israel teve seletíssima lista dos fura-fila. Essa nota aqui é um bom retrato do que é o nosso país. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ao menos nos primeiros voos de repatriação, houve uma seletíssima lista de prioridades enviadas pelo Planalto. Lula mandou... esses aqui são os privilegiados. Esse daqui merece um tratamento diferenciado. Laura Jardim diz, alguns privilegiados com bons padrinhos retornaram antes. Esse é o nosso Brasil. Nada novo sob o sol brasileiro. Mas vamos lá. Se lembra do Said? Se lembra que no primeiro momento as pessoas comentaram sobre as fotos que o Said tinha com políticos de esquerda e etc, tudo mais? Olha só, ele tem foto com o ministro, tirou foto recente, o caso aí do Padilha. Ele tem foto com o Silvio Almeida. E aí, quando olhava no passado, nossa, ele tem foto com a Dilma. Eita, rapaz, Paulo Pimenta, um monte de gente. No segundo momento, o que foi descoberto? Que o Said não era apenas um cara que tinha fotos. Quem contou na época, a gente trouxe aqui em vídeo, o Leonardo Coutinho. Ele fez uma thread rememorando, relembrando alguns casos passados, mostrando como o Said, muito mais do que um ator ideólogo, ele tem um caráter político em sua ação. É basicamente um lobista profissional, abrindo portas no Brasil para causas um tanto quanto estranhas. Aí o Estadão solta essa nota hoje falando o seguinte: PCdoB fica em cima do muro sobre expulsar afiliado que zombou de vítimas do Grupo H. Aí PCdoB resiste a dizer se vai expulsar o Said Tenório. Questionado pela coluna sobre o que faria com esse assessor, do Márcio Gerri, a legenda afirmou apenas que episódios como esse serão tratados de acordo com as normas estatutárias, sem dizer qual. De acordo com as normas estatutárias do PCdoB, o filiado que desrespeitar princípios programáticos, a ética, a disciplina do estatuto pode sofrer sanções que vão de uma simples advertência à expulsão. A sigla também afirmou que as declarações de Said Tenório não refletem o pensamento do partido. Pô, não reflete o pensamento do partido, mas vai acontecer com ele? Nada. Mas vamos lá, né? O caráter político, abrindo portas. E o Leonardo Coutinho mostrou, né? Olha só, essa pessoa aqui que esse cara tava perto, tá envolvido numa confusão na Argentina, tá na lista da Interpol, tá ali, tá aquilo outro. Eu não vou trazer aqui a thread. Quem quiser, ou vai lá no Twitter, ou assiste o vídeo da semana passada. Aí eu tava passando no Twitter ontem, e eu me deparei com esse post. Vocês até vão saber mais ou menos que a gente vai começar a falar daqui a pouco.
vi um perfil chamado Márcio Boni. Ele me marcou e falou assim, ó, Kim, falando em biopirataria, você sabe quem foi o papai dessa vertente criminosa? O botânico inglês Henry Wickham. E eu conhecia essa história aqui, mais ou menos. Eu não conhecia a fundo, mas eu sabia que teve uma treta lá, na época do ciclo da borracha, que o Brasil, depois de 1913, começou a cair por causa dos ingleses, mas eu não sabia a fundo. Acho que alguns de vocês talvez saibam mais a fundo, outros já devem ter ouvido falar, outros não fazem ideia. Hoje todo mundo vai saber bastante. Todos vamos saber bastante. Mas deixa isso daí de lado, né? Aí eu fui pesquisar essa nota, coloquei o título, e aí, pra minha surpresa, na hora que eu coloquei o título, começaram a aparecer sugestões, como essa nota que era antiga, começou a aparecer algumas sugestões que essa matéria da Isto É. E aí, uma das sugestões que me apareceram, não sei o que tinha a ver, a manchete com aquela outra nota, talvez seja a questão de biopirataria. Eu me deparo com essa nota. Eu falei que era 2004, acho que no início, né? É de 2006 a nota. Mas foram de eventos que aconteceram em 2004. A nota é do Rodrigo Rangel, que atualmente escreve no Metrópolis. É um jornalista investigativo, várias fontes, solta notas de Cajuílo, solta todo dia, mas está no Metrópolis. Antes estava na Cruzoé, antes já esteve na revista Época. O cara porreta é demais. Realmente, as matérias dele não estou sendo irônico, não. Ele é muito crítico ao Bolsonaro, mesmo assim, mesmo crítico à direita, eu reconheço que ele tem as matérias muito interessantes. E essa nota falava o seguinte, o contrabando do urânio brasileiro. Aí falava que tinha uma investigação secreta da PF que desvenda a quadrilha que extrai em vida material radiativo para fora do país. Falei, como é? Aí veja. Em julho de 2004, a PF apreendeu no interior do Amapá, na nossa Amazônia, na caçamba de uma caminhonete, 13 sacas de um mineral granulado escuro, muito mais pesado do que o que aparentava ser. O material examinado depois nos laboratórios da Comissão Nacional de Energia Nuclear era um composto de urânio e tório, minerais altamente radioativos que abundam em jazidas encravadas no extremo norte brasileiro. Falei, mas rapaz, que viagem, viu? Estava ali o fio da meada para a descoberta de uma das mais obscuras máfias em atuação no país. Aí você vai ler na nota e ela fala assim, ó. Conheceu a realidade das minas, onde garimpeiros põem suas vidas em riscos, expostos à radiação, e desvendou uma investigação que até aqui vinha sendo tratada como segredo de Estado. São centenas de horas de gravações telefônicas feitas pela polícia que revelam por dentro o funcionamento da máfia, desde a extração do minério nos garimpos situados em plena selva amazônica até as negociatas encabeçadas por quadrilhas que exportam urânio para clientes tão misteriosos quanto elas próprias e, muitas vezes, com respaldo de autoridades constituídas, nomeações e políticos. Produtos saindo do Brasil para fora, tendo políticos, né? E membros de, sei lá, órgãos públicos no meio da confusão. Será que tem alguém abrindo e fechando portas? Além de brasileiros, estão sob a mira das polícias islandesa, russa, alemã, suposto integrante de uma conexão que, segundo investigadores, estaria levando minério para países da Europa, Ásia e África, em particular para a Rússia e para a Coreia do Norte. O Palácio do Planalto já recebeu alerta de que urânio pode estar indo parar também na mão da turma que gosta de tocar o terror, viu? Olha agora. No rastreamento da teia de relações mantidas pela quem estava fazendo coisa errada, a polícia chegou ao nome de Haitham Abu Rahman Khalaf. Esse nome não parece português, né? Um libanês apontado como elo com o grupo H. Vejam só como são as coisas. Vejam só como são as coisas. Muitas vezes vemos aí problemas ao redor do mundo e para você resolvê-los, muitas vezes o melhor caminho é você evitar que esse problema aconteça. Aí para e pensa o seguinte. Para você criar qualquer tipo de conflito, né, você tem que ter algum capital para você tirar a coisa do papel. Você quer a confusão, você obter ferramentas para os seus planos, etc. Tudo mais.
até deixar nessa imagem aqui. Você tem que ter isso daí. Agora, se não tem coisa lá chegando que pode ser utilizado para criar confusões das mais diversas, etc, tudo mais. Imagina se no Brasil, se na década de 80 já tivesse bonitinho, bem desenhado, na criação da nossa Constituição, um código de mineração bem feito, bem estruturado, para realmente permitir que as pessoas que querem fazer a coisa certa tenham acesso à lavra. Vai lá, cara, explora. E aí você vai certinho, que tem aquela regularização fundiária, que você sabe, ó, aquela terra tá ligado a esse CPF, esse CNPJ. Você quer essa terra? Então, pera, tá sob sua responsabilidade, cara. Você pode responsabilizar pessoas. Então a gente pode ter um ganho econômico, a gente pode evitar problemas, tanto nacionais quanto internacionais. Gera empregos, mas não. Por causa de uma agenda ideológica anti-Brasil, anti-desenvolvimento, a favor de uma agenda verde para salvar a Mãe Gaia, que você sabe que é balela. Olha o que muitas vezes acontece. Olha para onde podia estar indo. Gente, isso é o que se sabe. Imagina o que não sabe. Vamos voltar agora por causa do Tenório. Quem que conhecia esse site Tenório? Se não fossem os comentários horripilantes que ele fez, duvido que o Leonardo Coutinho teria feito aquela atrás, duvido que as pessoas ouviriam falar. E ainda assim, é um. Será que é o único que abre e fecha portas? Não tô falando que ele abriu portas para esse tipo de coisa, mas para mostrar. Na época lá da thread, ainda falei, por exemplo, do Marco Zeng, aquele ligado ao País Vermelho, também abria portas para várias pessoas, inclusive para empresas de câmeras que são utilizadas lá no País Vermelho para o sistema dele de crédito social, lá da rua, que o Dória, inclusive, foi visitar quando foi lá. São aquelas coincidências do nosso dia a dia. E aí você vê que entra ano, sai ano, e a gente vai ver isso ao longo do vídeo. Entra ano, sai ano, os problemas continuam os mesmos. A última nota é de 2006, sobre uma coisa que começou em 2004, aquela investigação da PF. Essa aqui foi no ano passado, no governo Bolsonaro. Mais uma vez, como funcionava o esquema de contrabando de ouro e urânio pelo Amapá. O mesmo Amapá, o mesmo urânio. A mesma PF desarticulou um grupo que contrabandeava ouro e urânio a partir do Amapá e de Roraima para outros estados brasileiros e também para a Europa. A organização já havia movimentado, segundo as investigações, 115 milhões de reais no mercado paralelo. Isso do que se sabe. O governo Bolsonaro apresentou o PL 191/2020 para aprimorar o Código de Mineração brasileiro e a gente começar a botar coisa para andar. Mas a turma não quer. Principalmente a turma da Marina, né? E o que o Lula agora abraçou a causa. Mas vamos lá. Vamos para a matéria da borracha, que o Márcio Boni comentou. Anota isso daqui, ó. O homem que roubou a borracha do Brasil, de Ivan Cláudio, 26 de agosto de 2011. Biografia mostra a vida de aventuras e infortúnios do inglês Henry Wickham, o pai da biopirataria. Olha como são as coisas. A biopirataria para meter um pai, e o pai, o fundador desse grande movimento de surrupiar os outros, ele começou pelo Brasil, com a borracha. Vocês vão ver a magnitude disso. Era madrugada quando um homem chegou ao Jardim Botânico de Kew, em Londres, à procura do seu diretor. Ele trazia uma carga roubada, 70 mil sementes de seringueira. Foi graças a essa encomenda surrupiada do Brasil que as colônias inglesas na Ásia tornaram-se as maiores produtoras de látex do mundo no início do século passado, enterrando o milionário ciclo da borracha na Amazônia. O ladrão se chamava Henry Wickham, um aventureiro inglês que morou em Santarém, no Pará, autor de um dos primeiros casos de biopirataria da história. Sua trajetória de homem visionário, destemido e bastante teimoso é narrada com neutralidade, mas não sem paixão, pelo jornalista americano Joe Jackson no livro O Ladrão no Fim do Mundo. O boom da borracha foi uma decorrência do crescimento urbano e dos principais meios de locomoção individuais, bicicleta e o automóvel. Tentativas de se levar sementes da chamada Paraffine ou Hevea brasiliensis, de onde se extraiu o melhor látex do mundo, já haviam sido feitas.
Outro espertinho inglês tentou contrabandeá-las dentro de 2 crocodilos empalhados, mas todas chegaram secas à Europa. Wickham foi mais feliz em seu golpe. O sucesso do seu roubo não se deveu apenas à esperteza com que despistou a alfândega brasileira. Ele argumentou que estava levando espécies botânicas extremamente delicadas para a Rainha Vitória. Graças ao que aprendeu da população nativa, sabia onde buscar as sementes, qual a melhor época e como evitar o seu bolor e a germinação. Imagina esses zongueiros que estão no Brasil hoje, que impedem o contato das populações locais, os brasileiros, com os indígenas. Os zongueiros podem. Os zongueiros podem estar em contato com os indígenas. A população não. Imagina se esse conhecimento fosse realmente trocado, compartilhado. O bom para um lado, o bom do lado para o outro, trazendo conhecimento. Imagina a quantidade de coisas que os brasileiros poderiam aprender. Quem aí não tem uma avó e não, toma esse chá, isso aqui, aquilo outro, e dava certo? Imagina a quantidade de substâncias úteis para a humanidade como um todo. Mas a gente não pode ter contato. Mas olha quem tem contato. Se hoje são os zongueiros, lá atrás, o nosso pirata Henry. Depósitos diários de Violet, a mulher do Wickham, né? O Joe Jackson reconstitui em detalhes toda a operação do roubo. O aventureiro tinha acondicionado os grãos em 50 cestos indígenas e forrado o conjunto com folhas de bananeira para evitar a formação de uma camada de cianeto. A embarcação da carga foi outro lance de suspense. A sorte colocou diante de Wickham um navio novinho, ainda na segunda viagem de Liverpool a Manaus, o SS Amazonas, cujo capitão se encontrava desolado por ter sido roubado e abandonado pela tripulação. A tramóia, embalada em gesto patriótico, veio a calhar. Olha só. Apesar do serviço da rainha, Wickham se viu frustrado em suas ambições de coordenar as plantações de borracha nas colônias asiáticas. Fora barrado pelo diretor do Jardim Botânico, que o julgava um picareta. Recebeu apenas 700 libras pelo feito e vagou pelo mundo como um condenado até ser abandonado pela esposa em Nova Guiné. 3 décadas e meia depois, quando as árvores nascidas das 2.900 sementes germinadas passaram a produzir a rica seiva, ele conseguiu, enfim, provar que estava certo. E virou cavaleiro da rainha. Olha só, ganhou um título por ser um pirata, por surrupiar o Brasil. Aí eu fui atrás de mais informações. A revista Época traz alguns complementos interessantes. Falando assim, ó, Henry Wickham, o inglês que se tornou o pai da biopirataria. Semana passada nós comentamos sobre a nossa independência. Que ela se casa, né? Ela é o mesmo período que nasce a dívida externa brasileira. Que pra gente ser independente, nunca se tornou, tiveram que pegar o empréstimo. Com quem? Com os Rothschild. Os Rothschild de onde? Da Inglaterra. Esta mesma Inglaterra. Eu não trouxe no vídeo da semana passada, mas depois pesquisando, já no início da República, Floriano Peixoto, né? O governo de Floriano Peixoto, novo empréstimo, também com os Rothschild. A gente trouxe no vídeo da semana passada de novo. 1903, para o Brasil comprar o Acre, mais 2 milhões, os Rothschild de novo. 1923, para o negócio lá, né? O café, mais empréstimos com o Rothschild. Então tá o tempo todo lá, sempre com a galera da Inglaterra. Essa Inglaterra tá demais. Só faz surrupiado Brasil. Aí, a nota da época diz que entre 1880 e 1913, a Amazônia viveu sua bela época. Em 1907, o consumo per capita de diamantes em Manaus, a capital do Amazonas, era o mais alto do mundo. Manaus era tida como a nova Paris. Não tô brincando. Lá o custo de vida chegava a ser 4 vezes mais alto do que o de Londres ou Nova York. Manaus foi a primeira cidade da América do Sul a ter uma rede de bondes elétricos. Teve também o maior porto flutuante do mundo, com recorde de movimentação de embarcações. Em 1906, pelas águas do Rio Negro escoaram riquezas suficientes para pagar 40% da dívida anual do Brasil. Entendeu agora porque eu falei da dívida? Tava lá. O Brasil tinha o monopólio mundial do látex. Tava lá os Ford produzindo seus carrinhos.
Nossa, já tinha... A gente vai falar um pouco sobre isso, né? O domínio da vulcanização. Nossa, tava aqui fazendo pneu, etc, tudo mais. E aí... E acabou o ciclo da borracha. 1913. É a data do declínio. Um símbolo desse período de ouro ainda pode ser encontrado em Manaus, o Teatro Amazonas. Inspirado na ópera Garnier de Paris, a razão dessa prosperidade era a seringueira Hevea brasiliensis, dispersa na floresta amazônica. Ela produzia uma borracha de qualidade única no mundo e tão essencial para o transporte, a comunicação e a indústria da época como o petróleo é hoje em dia. Em 1913, esse mundo de riqueza sofreu um golpe mortal, quando a borracha extraída de seringueiras plantadas por britânicos no sudoeste da Ásia invadiu o mercado com a mesma qualidade e preços mais baixos. E por que os preços eram mais baixos? Por causa do seguinte: só tinha na região amazônica. E lá na região, além de ter alguns problemas ligados, inclusive, a doenças, pragas, estava disperso de forma natural. Tava lá. Então, você vai numa árvore aqui, a outra tá lá, etc, tudo mais. E já tava lá. É do jeito que a natureza entregou. Já a Inglaterra é engraçada, né? Ela acha que ela era dona do mundo. Países no outro lado do planeta é minha colônia. E todo mundo trata como os grandes democratas. Nossa, a Casa Real que colocou países na grande miséria, nunca os libertou, só extraiu tudo que tinha pra tirar. Enfim, então quando eles levaram pra lá, ao invés de estar como na Amazônia, tudo disperso, uma árvore aqui, uma árvore acolá, eles botaram tudo de linha, tudo bonitinho, tudo pertinho. E aí quando deu certo, mas deu certo mesmo. Você criou uma monocultura, sabe, um modelo perfeito de exploração. E aí eles tiraram até o talo. Aí não tem como não ficar barato. Olha como são as coisas, né? Não tem nenhum bestinha. E ainda na colônia, né? Imagina como não era o preço. Como é que não era a mão de obra, né? Era capaz de nem pagar. Mas não vamos falar da rainha. Essa história é bem conhecida. Bem menos é do aventureiro responsável pelo ciclo do fim da borracha na Amazônia. Em 1876, Henri Wickham, que se estabelecera em Santarém, no Pará, às margens do rio Tapajós, contrabandeou 70 mil sementes de Hevea brasiliensis para o Royal Botanic Gardens de Kew, uma famosa instituição britânica com 250 anos de história no estudo de botânica, né? Também de roubo. O Wickham escondeu as sementes dentro de cestos trançados, sob folhas de banana, diz que transportava apenas espécimes exóticos e delicados para os jardins da Rainha Vitória, a monarca da época. Não foi incomodado pelos representantes da dona brasileira, encarregados de vistoriar o navio a vapor inglês em que viajava. Ponto. Uma coisinha. Na semana passada, quando falamos de Padim Patsiço, comentamos sobre duas notas que mostravam como a turma do Ford, ali em meados de 1920, estava tentando levar a tal da Hevea. Se não me engano, era 350 sacas de semente, outra coisa. Foram duas embarcações, duas notas diferentes, sobre duas embarcações diferentes, que eles, ô irmão, tá querendo levar, que onda é essa aí, hein? Que onda é essa aí, hein? Aí, é o tempo todo isso. Os grandes democratas do mundo que hoje querem dar ordens sobre como os países devem viver. Saqueadores. Não passam disso. Mas enfim, apenas 2 mil sementes deram certo, depois levaram lá para o Sudeste Asiático. Produziram, 37 anos depois, a ruína econômica da Amazônia brasileira e mudaram em certa medida o mundo. O roubo das sementes de seringueiras foi feito sob encomenda do Consulado Britânico de Belém. E aqui que já entra um grande ponto. O cara não fez isso do nada, gente. É um pedido expresso. É um pedido expresso. Olha o que aconteceu ao longo do ano de 2022, onde antes dos políticos começa com as ONGs, inclusive a instituição Perseu Abramo, vamos falar logo dela, ligada ao PT, começou a conversar com os parlamentares americanos para resolver, para se unirem em prol da democracia. Sabe o que eu tô falando, né? E aí esse ano saiu aquela nota da Financial Times mostrando como o Biden garantiu a democracia. Garantiu. A democracia venceu. O amor venceu. Tá todo mundo vendo. Então, assim, essa turma que tá aí, vem pro Brasil, eles só querem o ver a nós. Não tem vosso reino. A gente comentou, deve ter um mês.
Pacheco tava nos Estados Unidos, ele tá sempre viajando essa turma, né? Agora tô em Paris. Mas quando ele tava passeando nos Estados Unidos, no evento do LEAD, agora é do Grupo Esfera. Durante o evento do Grupo LEAD, o Pacheco fala assim, não, eu estive na Wilson Center, que é a fundação ligada ao governo americano, Woodrow Wilson. Eles estavam meio preocupados, assim, né, com as agendas. Eu falei, não, fique de boa que a gente vai avançar com a agenda verde do jeito que vocês querem. E aí, quando a Amazônia Nossa, o John Kerry, a Amazônia Nossa, veio no Brasil, bateu foto com o Pacheco, né? Aí a embaixadora americana no Brasil falou, não, Pacheco aqui é o nosso grande aliado nas causas climáticas no Senado. Então, essa turma, as pessoas têm que olhar e entender, ó, essas pessoas, elas não estão no Brasil para ajudar o Brasil. Nenhuma delas. Nenhuma. Tem nenhum embaixador no Brasil preocupado com o Brasil. Ele tá no Brasil com a função diplomática, que é ajudar o governo dele. Seja abrir comércio para empresas brasileiras, ver oportunidades para as empresas dele. Ele tá aqui servindo ao país dele. Ele não tá do nosso lado. Nenhum embaixador, mas nenhum. Embaixador lá do Brasil, talvez os embaixadores brasileiros. Talvez, porque ainda tem uns que joga contra. Se for um governo de direita, joga contra. Como também saíram matérias nesse ano no Jamil Chad mostrando como eles agiram para frear a agenda de destruição de Bolsonaro. Vamos lá. Mesmo depois de contrabandear com sucesso sementes, ele não obteve nem fortuna nem reconhecimento imediato. Foi aquela coisa. Achou que ele era um qualquer. Um descarado. E realmente era. Narrador habilidoso, aí tá falando do livro do Joe Jackson. Ele sabe contar essa história da saga pessoal no seu devido contexto, de empreitada do imperialismo britânico para manter sob seu controle um produto considerado vital. A botânica foi apenas mais uma ferramenta para a manutenção da hegemonia econômica. É exatamente isso. Hegemonia econômica. No passado, você impunha as coisas pela força. Hoje em dia não precisa mais ser pela força. Não precisa, até porque em situação econômica ruim, a própria população se revolta. E o que é que hoje eles vão? É nessa mesma agenda verde. Olha como vira e mexe, né? A gente tá sempre comentando algum assunto ligado à natureza, meio ambiente, que tem um forte impacto econômico que coloca o Brasil de joelhos. Então quando fala assim, ó, essa agenda verde que tá aí, SG, é uma agenda neocolonialista, lá atrás foi colonialista, agora é só uma nova forma. Porque agora tem a Bolsa de Valores. Antes do roubo da semente da Hevea brasiliensis, a coroa britânica financiara expedições às regiões andinas para o roubo da cinchona, planta do quino, substância usada no tratamento da malária e útil para as tropas inglesas que ajudavam a manter o comércio colonial do mundo. É o tempo todo tirando dos pobres. Imbuído de um peculiar senso de nacionalismo vitoriano, Wickham achava que o roubo das sementes era uma ação nobre em prol do bem comum da humanidade, do Império Britânico e da rainha. A biopirataria de Wickham teve muitos desdobramentos, além da ruína econômica da Amazônia. Ela deu à Inglaterra um monopólio global sobre um produto estratégico que durou até a Segunda Batalha Mundial, na Segunda Confusão Mundial, e a popularização da borracha sintética. A gente vai chegar lá. Em 1930, Henry Ford, que precisava da borracha para os pneus dos carros que saíam de suas fábricas, tentou quebrar esse monopólio. Ele adquiriu terras próximas de Santarém e criou a cidade no meio da floresta, Fordlândia, que a gente comentou no vídeo da semana passada. É sobre isso que o Padre Cícero está falando. As terras lá no Tapajós. Foi outro fracasso, motivado pelas pragas e pela incompatibilidade entre os caboclos amazônicos e o modo de produção do Fordismo. Outros ecos do roubo de Wickham reverberam até hoje. Há 2 semanas, a Polícia Federal prendeu 3 pesquisadores americanos em Corumbá, Mato Grosso do Sul, que faziam pesquisas no Pantanal sem autorização. Imagina o que eles estavam procurando. Agora que a gente vai falar de mais pirata. E não vai falar só de borracha, não. Agora vamos dar uma volta no passado, né? Fui procurar uma das primeiras notas que eu encontrei. Eu encontrei uma de 1921, que eles estão explicando como Wickham passou a perna no Brasil. 1921. Foi a primeira nota que eu encontrei. Depois de 21, já pula para 1925. É mais uma nota explicando como ele passou a perna no Brasil. Só que a gente já contou aqui a história. Nessas notas mais atuais. Depois disso, a próxima nota
que fala do Wickham é de 1928. Essa ficha que eu não trazei. Você vê que o jornal chega, noticia com um sentimento assim, de alegria, né? Falando assim, ó. O homem que surrupiou a semente da Evéa. Morreu em Londres, o fundador da cultura britânica da borracha. Vai pra aquele lugar, né? Vai embora. Jogando contra o Brasil. Aí eu fui pesquisar mais notas. E olha só. Notas que falam dele. Eu fui atrás, né? Que só pegar nota pra contar o que foi ocorrido, a gente acabou de falar. E as notas que saíram nos jornais vêm na mesma linha. Nenhuma traz nada assim muito diferente do que essa nota da Isto É e essa nota da revista Época. A não ser uma que a gente vai comentar daqui a pouco. Que é a conexão para o próximo tema. Mas veja essa. 24 de dezembro de 1940. Mentira descarada. O filme que a Dunlop Pneumatic Tyre Corporation está passando no cinema Broadway e a verdadeira história da borracha. É o seguinte, Brasil, não tinha TV, não tinha internet. As pessoas às vezes não sabem porque o Brasil não estava mais usando tanta borracha como no passado. Não tinha mais aquela era de ouro. Não é como as coisas são hoje em dia. Hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, quantas pessoas sabem dessa história? Aí, olha como essa turma é. Essa turma não se contenta com roubar. Eles ainda têm que inverter a história. Né? Recontar a história. É como se fosse a turma da esquerda. Olha como são as coisas. Em 1940, não só roubaram, queriam, né, recontar a história. Revisionismo histórico. Aí a Dunlop, que é produtora de pneus até hoje, tava passando, produziu um filme e tava passando nos cinemas. E o cara tá criticando, falando, esse filme é mentiroso do início até o fim. Aí, olha esses 4 parágrafos. O filme a preço é propaganda dos pneus Dunlop e alguém deve estar levando algum pela sua exibição. E a história da borracha apresentada inocentemente como transplantada Evéa dos jardins ingleses para a Malaya, no caso a Malásia, omite descaradamente a verdadeira origem da atual riqueza dos plantadores seringueiros na Ásia. Essa origem foi ontem referida pelo Radical. Tratou-se de um furto, legítimo furto, das sementes e mudas de seringueiras amazônicas praticadas pelo inglês Henry Wickham. Os caras contaram o filme, não, olha só, tínhamos seringueiras no Jardim da Rainha e nós levamos para as nossas colônias. Uai, e apareceu onde, hein? Quer dizer que a rainha tinha desde sempre. Seringueira virou o quê? Tá de brincadeira, é? A origem da potência econômica da Malásia e das plantações da Dunlop é assim, muito diversa do que é contada ingenuamente, entre aspas, no filme que a Broadway exibe. Nos Jardins de Londres não nasceu seringueira nenhuma. Foi para lá levada a espécie que Henry Wickham furtou do Amazonas, porque, afinal das contas, se o Brasil furtado e ainda por cima vir dentro de uma firma estrangeira procurar aqui dentro, na própria capital da República, contar a história da borracha, a sua afeição, francamente é demais. O português me rebolou falando assim, cara, não basta roubar, vocês têm que roubar, distorcer a história, ainda vir aqui na capital da República, no caso do Rio de Janeiro, pra contar mentiras? Tá de brincadeira, né, bicho? Mas vocês estão também tá demais. Aí veio essa nota. 5 de setembro de 1940, Jornal O Dia. Era de Curitiba. Olha a manchete. Plantações de castanheiras do Pará nas colônias britânicas. Era mais uma nota que falava sobre os nossos amigos ingleses, ladrões finos, piratas, tentando também levar as castanhas do Pará para as terras deles. Aí tá ali, ó. Aí ele primeiro fala que levaram para várias regiões, mas por causa do clima, não conseguia dar certo, não vingava, etc. Tudo mais, assim, ó. Por este motivo, foi a castanha do Pará transportada para muitas outras regiões tropicais do Império Britânico, tais como sejam a Malásia, Ceilão, Bornéu, ilhas dessas Sicílias, né, Seychelles, e recentemente para a Nigéria e a Costa do Ouro. Rapaz, já vamos contar de novo, ó. Vamos ver, peraí. Outras regiões, já tinha levado para uma, não sei qual é, eu não lembro, tá ali no início. Mas as outras, Malaya, Ceilão, Norte Bornéu, ilhas Seychelles e recentemente para a Nigéria, Costa do Ouro.
7 colônias. Um país tinha 7 colônias. Eu não concordo com essa história de dívida histórica, mas toda vez que surgisse alguém do PT falando de dívida histórica, eu falo assim, irmão, vai lá na Inglaterra cobrar os amigos da Marina. Vai lá. Vai lá cobrar deles. Não vem cobrar do brasileiro que tá sofrendo, não. Porém, nenhuma dessas colônias chegou à produção antes de um nível comercial. Os resultados mais promissores foram obtidos na Malaya, onde a castanha do Pará foi introduzida pela primeira vez em 1884. Mais ou menos na mesma época que o botânico inglês, o Henry Wickham, levara para o Kew Garden de Londres as mudas da Hevea brasiliensis. Aí você vê outra nota, 22 de dezembro de 1940, denunciada a comissão norte-americana que se encontra na Amazônia, acusada de estar transplantando a seringueira do Brasil para o Panamá. A gente comentou ali na nota da época sobre a turma que foi presa no Pantanal. É o tempo todo tentando saquear o Brasil. É só vem a nós. Só vem a nós. Tem que estar de forma clara para as pessoas que o Brasil não tem amigos nenhum. Só o brasileiro. E olha lá, já é daquele jeito. Não dá para... Não, gente. Não tem nenhum país do lado do Brasil. Ou o Brasil começa a pensar nele, no seu desenvolvimento, ou os nossos políticos realmente começam a discutir o Brasil, a gente vai continuar do jeito que tá. Olha a história do Brasil. Olha com os outros elementos. O Brasil tem um problema político? Tem. O Brasil tem maus representantes? Nem precisa comentar. Fizeram muitos erros ao longo dos anos? Sem sombra de dúvidas. Mas não dá para esconder também, né? Essa ajudinha para dar errada vindo do exterior. Outra nota. 30 de dezembro de 1940. Denunciada a comissão norte-americana que se encontra na Amazônia, acusada de estar transplantando nossa seringueira para o Panamá. Aqui é outro jornal, né? Correio do Paraná. Ambos comentando sobre isso. Então a turma está o tempo todo aí aprontando. Aí você vê um período mais recente, mas não os dias atuais. 2007. Paranoia, anti-biopirataria, atrapalha a pesquisa. Sempre a turma da Globo contra os interesses da nação. A Globo é inimiga do Brasil. A Globo, biopirataria, olha o que eles acreditam. Eles acreditam em biopirataria. Ai, o bom de bocó. Caso do primatólogo naturalizado que foi preso revela regras exageradas no Brasil. Pesquisadores afirmam que, se seguirem a legislação, desistem de trabalhar. Então vai embora. Mas sabe qual é o pior? Essa nota que foi publicada em 2007 na Globo, do G1, nem escrita no Brasil foi apenas uma tradução. Essa nota é do New York Times. Olha o nome do escritor, Larry Hotter. Pelo amor de Deus. Pegando nota de gringo que odeia o Brasil para atuar contra nós. É o tempo todo isso. Mark Van Rosmalen é um primatólogo de renome internacional, cuja pesquisa na Amazônia resultou na descoberta de 5 espécies de macacos e um novo gênero de primata. No entanto, exatamente devido a esse trabalho, Rosmalen foi pouco tempo condenado a cerca de 16 anos de detenção em preso em Manaus. No início de agosto, os advogados dos cientistas conseguiram que ele aguardasse em liberdade enquanto apelavam na condenação fundamentada em acusações resultantes de uma investigação sobre suposta biopirataria. Representantes do governo brasileiro afirmam que não se trata de hostilidade contra os cientistas e que estão simplesmente tentando proteger o patrimônio natural e genético do país. Na década de 70, a empresa farmacêutica Squibb utilizou o veneno da jararaca para ajudar a desenvolver o captopril, usado no tratamento de hipertensão e insuficiência cardíaca, sem pagar os royalties que os brasileiros alegam ter direito de receber. Mais recentemente, membros de tribos indígenas brasileiras queixaram-se de que amostras do seu sangue foram colhidas em circunstâncias supostamente antiéticas. Estavam sendo usadas pesquisa genética no mundo todo. Entra ano, sai ano. Tá aí. Desde 1800. Mas calma que tem mais. Teve uma nota do passado que falou um pouco mais sobre a questão da borracha, do Henry Wickham. Eu falei, né? Isso é interessante. E vejam como são as coisas. Foi publicado na revista Reação Brasileira, novembro de 43. Dentro dessa revista, na parte 33, tem essa nota que começa... É uma nota longa, fala sobre a borracha como um todo. E aí
tem um tema nessa nota que é o seguinte: a tragédia da borracha. A história da borracha é por demais conhecida. Os primeiros brancos que desceram o Amazonas levaram à Europa a história dos índios da várzea, que possuíam sapatos de borracha para andar no terreno úmido, bolsões de borracha para carregar água e cujas crianças brincavam com bolas que pulavam. E, com a história, lá Condamine levou para a França amostras de borracha em 1753. Capaz, então, se já tinha uma bola que pulava, então, irmão, quem inventou futebol foi os índios brasileiros. Temos que agora rediscutir isso daí, né? A patente do futebol. 1750, já tinha levado para a Europa. O europeu não deu muita atenção à novidade, e quando Priestley descobriu que a borracha servia para apagar o risco de lápis no papel, nas lojas, em 1770 surgiram os primeiros prismazilos de borracha, que era útil ao homem branco pela primeira vez. Aí essa nota vai continuando e fala assim, ó. Depois descobriu-se que a borracha tornava os tecidos impermeáveis, apareciam as primeiras capas, que tornavam pegajosas quando os dias ficavam quentes, duras quando esfriava muito. O sucesso foi quase nulo. Só no fim da primeira metade do século XIX, que a Goodyear, pneus, e depois Harcock apresentavam ao público a primeira borracha elástica e resistente de propriedades não mutáveis ao sabor da temperatura ambiente. Foi descoberta a vulcanização por ação do enxofre combinada à borracha liquefeita ao fogo. Estavam abertos largos horizontes a parar hard rubber. Em 1860, o consumo da borracha já era apreciável. E o látex das révias, que até então só vertia na selva Amazonas e era coagulado por defumação, exposto à fumaça quente que as cascas de castanha e outras produziam, começou a ser cobiçado pelos ingleses. Cobiça. 1860. Cobiça. Aí que vem engraçado agora. De 1871 a 1880, a borracha fina do Pará representou 5,5% da nossa exportação. Foi crescendo, 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 até chegar ao pico na primeira década do século XX, que atingiu o máximo valendo 28,2% do valor de tudo aquilo que o Brasil exportava. Era o petróleo da época. E aí passaram as pernas, a partir de 1913. Né? Mas aí a nota continua, e ela traz uma informação, que aí igual nos conecta com o tema seguinte. Com os automóveis, os pneumáticos, né, do Dunlop, e as câmaras de ar, que absorvem cerca de 75% da borracha produzida, as aplicações na fábrica de fios, de outros materiais elétricos, na fabricação de ebonite, né, borracha dura, nas correias, tubos. Gente, borracha usa para tudo. Na época se falava de 40 mil aplicações. Não sei, acho que chutaram o valor, mas enfim. A borracha é hoje considerada o produto bélico mais importante do grupo dos não minerais e justifica a frase do Firestone, também produtor de pneus, que em 1917 a classificou o mais importante produto do mundo. Produto bélico. Aí veja como são as coisas. Tem um caso que a primeira vez que eu ouvi foi um vídeo assim do TikTok. Não lembro quem foi que estava comentando sobre esse caso. Dos soldados da borracha que tiveram no Brasil. E que muitas vezes a gente não dá o real valor. E aquela história que, todo mundo no Brasil é ruim. Ninguém presta. É um povo... Né? O povo brasileiro não presta. Não, o povo brasileiro é só... Se fala no Brasil, só quer falar do jeitinho brasileiro. Sem querer olhar as conquistas do Brasil. Olha o tamanho desse país. Olha a diversidade das regiões. E Minas chegar aqui quando não tinha nada, quando era literalmente tudo mato, cruzar um oceano não sei quantos meses, sem GPS, sem geladeira, sem energia elétrica. A coragem para fazer isso não era pouca não, gente. Era muita coragem. E se lançaram ao mar. E vieram. E construíram. E desbravaram. E era uma confusão mais de 1000. E tem o país aos trancos e barrancos. Aí veja como são as coisas. Passado esse período, início dos anos 40, vocês deviam estar lembrando o que estava acontecendo na Europa, né? Confusão generalizada. O cara do bigode estava tocando terror.
Aí, em 2016, a Gazeta do Povo soltou uma série de matérias na época, relembrando algumas histórias. E é bastante importante. As pessoas, além da questão dos ex-combatentes, né, que foram lá para a Itália, os brasileiros, talvez se não fosse o Brasil, a turma tinha perdido. Se a turma, não sei, se a turma do Ocidente venceu, vamos falar assim, né? Bem que também é ocidental. Mas enfim, se a turma do lado certo venceu, foi graças ao Brasil, gente. Por quê? Soldado da borracha. Os escravos do século XX, em plena Segunda Batalha Mundial, né? Falava o seguinte, que quando tava o pau torando, perto de 55 mil brasileiros enfrentaram doenças fatais, passaram fome, estavam presos aos domínios dos coronéis, donos de seringueiras na região amazônica. Muitos desses soldados deram a vida, literalmente, para alimentar a indústria bélica americana durante o conflito e fornecer insumos para pneus, por exemplo, e tantas outras coisas. Humildes, eles foram recrutados para trabalhar na extração da seringa com a promessa que voltariam de lá milionários. Estima-se que mais da metade dos aliciados pelo então Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, era um acrônimo para SENTA, acabou vindo a óbito devido a condições insalubres em que foram submetidos. Todas as garantias eram inexistentes. A falta de pagamento e a fiscalização desleixada do governo viraram regra. O resultado foi um tratamento desumano a esses soldados que ajudaram a garantir a vitória dos aliados durante a batalha, né, mais apocalíptica que o mundo viu. Os soldados da borracha voltaram a viver um sistema feudal escravocrata. Pontua Volney Oliveira, pesquisador do assunto e autor do projeto do livro Soldados da Borracha, Os Heróis Esquecidos, lançados em 2015. A maioria dos soldados era formada por nordestinos que tinham sofrido com períodos de seca nos anos anteriores. E o que foi que rolou? Tava o pau torando lá na Europa. Aí os japoneses, que eram inimigos dos Estados Unidos, eles bloquearam os produtos asiáticos da borracha que forneciam matéria-prima para os aliados. Foi um negócio lá do Pearl Harbor. Aí você entende porque tinha um navio mamilo ali no Pacífico também. Acabou. Ali o Sudeste, né? As colônias, não vai chegar mais. Não tem borracha para vocês. E agora? Como é que faz um tanque sem uma borracha? Como é que faz um aviãozinho sem borracha? E tantas outras coisas que precisam de borracha, que seja um sapato, uma bota. Como você faz sem borracha? Não tem mais. Aí, o amigo Biden temiam pelo pior. Afinal, a borracha utilizada era quase toda na indústria bélica. E as atenções se voltaram para a Amazônia. Grande reservatório natural do látex. 300 milhões de seringueiras pronto para a produção de 800 mil toneladas. Só que o baixo número de seringueiros na época, borracha tinha jogado a toalha já, né? Os ingleses levaram a melhor. Fizeram uma questão de logística, lá foi tudo, lembra, a monocultura, tudo bonitinho para produzir barato. No Brasil tá esparso, ao longo da mata. Enfim, precisava de gente. Esses trabalhadores que estavam trabalhando conseguiam produzir 17 mil. Só que os americanos, eles precisavam de 70 mil. Assim, irmão, tem que aumentar essa produção aí em 5 vezes. Aí que vem o governo brasileiro. Assinou um acordo com Washington para o governo americano investir. Ia dar 2 milhões de dólares mais 100 dólares para cada brasileiro que fosse lá. Olha como eles são bonzinhos, né? 100 dólares. Que esse dinheiro nem chegou na mão dos trabalhadores. E aí, em contrapartida, ia caber o governo brasileiro recrutar os trabalhadores. E o povo foi lá. O que é o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia? Como o trabalhador se inscreve para a Batalha do Amazonas? Assistência médica, alimentar e educacional. E não teve nada. Nada. Os caras foram para comer o pão que o diabo amassou e garantir que os aliados iam vencer. Se derrotaram o cara lá do bigode, foi por causa dessa galera aqui, ó. O povo nordestino, trabalhador, foi pra lá. Enganado. Seguiram anteontem de Macau 150 trabalhadores para a Batalha do Amazonas, 30 de abril de 1943. E ele tá comentando sobre o caso. Umas propagandas da época. Jornal do Comércio,
6 de junho de 1943. Os grandes armazéns, né? Tava lá, ó. Produzir borracha é produzir a vitória. Seringueiros, soldados da borracha, de vosso esforço e de vosso patriotismo, o Brasil tudo espera. Superando pela qualidade, a semelhança do avião inglês na Batalha da Inglaterra, a borracha brasileira também superará o inimigo. Conservar essa superioridade e intensificar a produção é a maior contribuição para a vitória. Na borracha brasileira, vamos fugir os primeiros clarões da vitória. E não teria, gente, nenhum desses aqui. Avião, tanque, carro, nem esquece! Esquece! Foi o Brasil! 8 de junho de 1943. O Brasil no conflito. Sem borracha, as máquinas de batalha não poderiam continuar funcionando. O mês nacional da borracha e o incremento da produção. A indústria carbonífera em Santa Catarina e no Paraná. Propaganda nacional dos bônus da batalha. Atividade da Legião Brasileira de Assistência, chamada de reservistas, notícias dos estados. E a Renato comentava, Getúlio Vargas fez um acordo com os americanos, blá, 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 blá. E aí, como a turma falou, né? A maior parte aí deu mal. Isso aqui, em questão, a galera começou a chegar, se não me engano, a partir... Começou ali mais ou menos a convocação em fevereiro, em abril estava chegando a galera. Em 21 de julho, 40... Não, aqui já, na verdade aqui já tinha passado já. Enfim. Após passar isso daí, 47, 4 anos depois, fizeram a contabilidade. 31 mil homens não voltaram. Entregaram suas vidas pela vitória do planeta. E ninguém conta esse tipo de história nas escolas. É só aquele papo que o brasileiro não presta, que é jeitinho brasileiro, que é um povo isso, é um povo aquilo, e que o Brasil não deu certo porque foi uma colônia de exploração. Olha aí o explorador. Olha a Inglaterra, quem tanto comentou. Olha, cadê? Ele tá vendo aí a exploração. A exploração continua até hoje. Portugal, pelo menos, acabou. Portugal deu 2 lá. 2 milhões de libras, vida que segue. E foi importante. Mandou muita gente. Teve gente que veio e ficou aqui. Mas vida que segue, era 20%. Era um quinto. Não é a piada que faz depois. Era um quinto, 20%. Olha como tá hoje. Aí, ó. A colônia de exploração. Esses são os exploradores. E não tem um reconhecimento. Essa nota falava, né? 31 mil óbitos. Aí, pá. Eu nem coisa que eu tô ficando, pensando em ficar puto da vida. Aí pega isso tudo. O vídeo vai ficar longo mais uma vez, mas eu quero comentar porque eu quero dar um arremate em coisas recentes. Aí você que vê que, mais uma vez hoje, qual é a agenda central do governo? Agenda verde. Vocês, gente, eu tenho a mais pura convicção que vocês já entenderam, tá? Eu já entendi. Essa agenda verde não vai nos ajudar em nada. Economicamente só vai nos atrapalhar. Mas olha para essa questão agora de forma um pouco mais ampla, nesse contexto geopolítico, nesse contexto internacional, nesse contexto que eles realmente estão atrás. Olha o que eles já fizeram no passado. Olha o quanto eles já prejudicaram o Brasil das mais diversas formas. E olha como, por exemplo, o mercado de crédito de carbono está vindo aí. Para quê? Para garantir a soberania econômica. A hegemonia econômica. É para isso que está vindo. Mais uma vez. E mais uma vez, eles possuem agentes. Só que agora não precisa nem ser os agentes externos dele mesmo. Agora tem gente aí no governo Lula trabalhando para os interesses internacionais. Vide a Marina Silva. Essa foto aqui é sensacional, no Fórum Econômico, lá com a turma do Klaus, onde a Marina encontrou Al Gore, seu velho amigo, onde o Haddad bateu foto com o filho do Soros, o Malloc Brown. Não lembra disso? Tá no Notas Brasileiro, que hoje saiu já a versão definitiva, bonitona, Kim.com, sem BR. Escândalo expõe problemas do mercado de crédito de carbono na Amazônia, diz o jornal. Qual foi o jornal? Financial Times. Publicou uma nota falando que é um absurdo que está acontecendo, né? Rapaz. Na maioria das hipóteses, o mercado de crédito de carbono envolve regras opacas, direitos a terras complicados e fazer negócio é uma tarefa árdua. E na pior das hipóteses, é uma terra sem lei. E o que é que eles sugerem, então, para resolver tudo? Uma nova regulamentação. Ou seja, a lei,
que a nossa querida Leila do Vôlei relatou e que todos os nossos senadores de direita votaram sim. Todos! Sem exceção! 16 votos a favor, foi unanimidade. Uma matéria que era terminativa, não foi para o plenário do Senado, já está na Câmara. Parabéns a todos os envolvidos. Aí tá aqui, ó, essa é a nota que o João está se referindo. Escândalo expõe os problemas do mercado de crédito de carbono na Amazônia. E aí fala, o Brasil não é para amadores. Diz um velho ditado do país. O sentimento é por vezes uma referência à complexidade caótica do Brasil. É duplamente verdadeiro no que diz respeito à realização de negócios na floresta amazônica. Aí tu acha que ele quer descomplicar? Não, ele quer que você coloque as regras bonitinhas do jeito que eles querem. É a regra deles, que vai favorecê-los, que vai favorecer as grandes empresas, que vai favorecer os países que já estão industrializados e que têm capacidade para se industrializar ainda mais. Com o regresso de Lula à presidência, a proteção ambiental passou para o primeiro plano da agenda política. Tradução: agenda verde, agenda central desse governo. E com ela parecem aproveitar muita oportunidade, né? Que acompanha a transição verde. Muita oportunidade. O mais exuberante tem sido o mercado de crédito de carbono. Sensacional. A Amazônia oferece uma oportunidade incomparável para os empreendedores gerarem créditos. Vem cá, e vai quanto disso daí pro povo? Como é que o povo ganha dinheiro com isso? Vai contratar quantas pessoas esse mercado de carbono aí? Só o dono da terra, né? Vocês têm terra na Amazônia? Será que a terra de vocês está apta a gerar crédito de carbono? Mas vocês vão pagar, viu? As empresas que vão compensar. As empresas que vão compensar, ela vai repassar o preço pra você pagar, viu? É isso que está acontecendo. E todos os senadores de direita votaram sim. Estes créditos são normalmente vendidos a grandes empresas internacionais. E aí o Financial Times fala do escândalo. Um esquema aí, né, de créditos fraudulentos. Estas complexidades foram reveladas por um escândalo cada vez mais profundo no enorme estado amazônico do Pará, onde os procuradores intentaram ações judiciais contra 3 projetos de crédito de carbono. Os investigadores alegam que as empresas pouco conhecidas por detrás dos projetos confiscaram terras públicas para utilizar na sua tentativa de gerar créditos de carbono e lucros. Na linguagem local, o suposto delito é a grilagem. Os caras fizeram grilagem de carbono, meu Deus! Depois de uma investigação levada a cabo pelo grupo de comunicação Globo, né, informou que os créditos não só tinham sido verificados pela Verra, o principal organismo do mundo, como quem comprou? Air France, Boeing, Liverpool Football Club. Essas empresas não são alvos de ação judicial, né? E aqui é aquela coisa, a culpa não é minha. Eu fui tapeado, e aí você vai pro próximo, né? Eu fui tapeado por fulano, que fulano me tapeou, que o outro me tapeou. É o ciclo de tapeações. Ninguém é culpado. Que fala assim, ó, pessoas-chave citadas nos autos disseram que cooperariam com o tribunal para corrigir qualquer possível irregularidade. E num comunicado, a Verra disse que levava as reivindicações muito a sério e que os projetos estavam já em revisão. Ela achou que era sério, mas agora está revisando. A Boeing disse que estava determinando os próximos passos, mas que comprou através de uma agência reconhecida. Nossa, o culpado é da Verra. E ninguém é culpado, não tem nenhum culpado. Nenhum. E tá avançando, e tá todo mundo batendo palma. As empresas que compram créditos baseiam-se frequentemente nas melhores práticas internacionais e na verificação limitada de terceiros. E aí, a situação pode resolver. Porque tem o projeto da Leila do Vôlei. E também tem outro na Câmara, que o Lira já falou que é prioridade. A situação nem tanto poderá melhorar nos próximos meses. Ainda que o Congresso brasileiro se movendo de criar um quadro jurídico para o mercado de carbono obrigatório. Projetos de crédito de carbono não são para organizações bem intencionadas que não tenham um bom nível de especialização. É um território complicado, não é para amadores. Entendeu, né? O mercado de carbono não é para quem tem boa intenção, é para quem sabe. Para quem sabe, quem é especializado. Deixa pro pai, deixa pra rainha. Se bem agora, deixa pro Rei Charles dedo de linguiça. Ele vai resolver. E o Biden. E o brasileiro continua sendo um colono. É vassalagem pro lado, vassalagem pro outro.
É que eu comento depois no vídeo de amanhã. É as coisas da COP30 que o povo já tá aí também procurando confusão. Mas, gente, entra ano, sai ano. Vocês estão vendo os mais diversos eventos históricos no Brasil que tá acontecendo. Sempre tem um dedinho de alguém que não gosta do Brasil. Antes, o Lula fosse o único problema. O Lula é o serviçal. É literalmente o vassalo. Seguindo toda a agenda que foi construída anti-Brasil. Hoje a gente tem internet. As pessoas conseguem se informar. Muito mais do que em 1887. Quando foi. Não, hoje dá pra ter uma informaçãozinha. A gente tem que falar de Brasil. Não tem pra onde correr. Tem que falar de Brasil. Tem que falar de soberania nacional. A gente tá no básico. A gente tá no nível 1. A gente não passou do zero. A gente nem estrada tem nesse país. E a turma continua proibindo a Amazônia. A turma continua falando de COP, transição energética, título verde, isso, os índiozinhos, marco temporal. Olha todas essas medidas. Olha o marco temporal. Olha o marco temporal sobre essas informações. É muito fácil entender quando se fala de ouro. Porque ouro é muito óbvio. O valor agregado é óbvio. Ser constado de forma fácil. Mas olha essas questões ligadas à biopirataria. Eu nem fui atrás da história do pau rosa, que é o que faz o perfume da Chanel. Qualquer dia eu vou. Mas tá aí, um pouco da nossa história aí. Para os que já conheciam um pedaço, para quem não conhecia nada e para quem talvez já soubesse de tudo. Mas sempre tem que ter uma coisinha para complementar e tentar contextualizar o que a gente vive no Brasil hoje. Por hora é isso. Se gosta do meu trabalho. Dá um baita trabalho para fazer, hein? Dá pra dar aquela compartilhada marota. Deu um trabalho miserável, mais uma vez. Esses dão trabalho. Esses, nossa, se o site da Biblioteca Nacional fosse mais rápido, adiantava muito do meu lado. Fora recortar esses prints bonitinho. Enfim. E também, se gosta do meu trabalho, fala no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e o Atlas Brasileiro. Kimpam.com sem BR. Por hoje é isso. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!